Você está começando agora a entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, é tudo uma novidade, é tudo muito estranho, né? Esses termos financeiros, mas você já entendeu como é importante você separar uma parte da sua renda, fazer a sua reserva de emergência, ter uma renda fixa, ter uma renda variável, mas ainda não entendeu a diferença entre elas? Então me acompanha aqui nesse vídeo hoje que você vai entender qual a diferença entre renda fixa e renda variável, quais as vantagens e desvantagens de uma e de outra, para que no final desse vídeo você tome sua própria decisão sobre o que fazer daqui para frente com o seu dinheiro. Então, como eu tinha prometido, antes de começar o conteúdo, eu quero passar para vocês uma frase de uma mulher. Dessa vez vai ser da Coco Chanel, que foi uma mulher empreendedora também, que deixou muita coisa boa para a mulherada aí. Ela disse: "O dinheiro nunca significou muito para mim, mas a independência conseguida com ele, muito." E se você ainda não me conhecia, meu nome é Gabi Sal e esse é o canal Bolsa Rosa, um canal que foi criado especialmente para as mulheres, para que elas possam ser inseridas no mercado financeiro, para que entendam melhor também como funciona a bolsa de valores, para que cuidem melhor do seu dinheiro, mas esse canal é completamente democrático. Então, se você está aqui e não é mulher, fique tranquilo porque esse canal é para você também. Então tá, gente, vocês já devem ter ouvido em muitos canais, em muitos perfis no Instagram, em sites, em blogs sobre renda fixa e variável. Claro que todo mundo tem uma explicação e eu vou dar a minha, do meu jeito, para que você tenha aqui esse conteúdo nesse canal também. Então, gente, renda fixa nada mais é do que você ter uma renda previsível, onde você consiga prever qual é o valor que você vai receber mensalmente, semestralmente, anualmente. Se você comparar com um trabalho, né? Quando você tem um trabalho fixo, um trabalho registrado, onde está definido o valor mensal que você vai ganhar, essa é a sua renda fixa. Então, na verdade, é todo tipo de investimento que tem regras de rendimento definidas no começo, né? Lá no início, assim que você faz a compra do ativo. Quais são as rendas mais conhecidas, né? Como renda fixa? Poupança, que você já sabe que é aquela que você empresta o seu dinheiro para o banco, você tem uma rentabilidade baixinha, mas é uma rentabilidade que você tem certeza que vai receber no final de 30 dias. E isso é bem importante você saber, porque o seu dinheiro está rendendo, mas digamos que você coloque R$ 1.000 hoje na poupança. Se você quiser tirar esses R$ 1.000, né, esse valor depois de 20 dias, por exemplo, você vai tirar os mesmos R$ 1.000, não vai ter rendido absolutamente nada, porque a poupança só rende a partir do aniversário, né? Então, após 30 dias, você tem o seu primeiro juros. Após mais 30 dias, você tem o seu segundo juros. Então, é uma particularidade da poupança que pouca gente sabe. Outra forma de renda fixa, tesouro direto, que são títulos públicos, é equivalente à poupança, só que ao invés de prestar para o banco, você empresta seu dinheiro para o governo. Ele te paga uma rentabilidade um pouco melhor que a poupança, e a rentabilidade é diária, então você não precisa esperar 30 dias para você ver o seu primeiro juros entrando na conta. E o legal é que nem no caso da poupança mesmo, você consegue, né, sacar com facilidade. Se você quiser retirar, se você pôs um dinheiro lá dali 20 dias, você quiser sacar no mesmo dia, você consegue. Já no Tesouro Direto, não. Você precisa pelo menos de 24 horas para você resgatar esse valor da conta da corretora para que entre na sua conta novamente. Aí tem outros tipos de renda fixa, como os CDBs, RDBs e os debêntures, que são empréstimos que nós fazemos para empresas, né, ou para instituições financeiras com uma rentabilidade fixa também. Então, eu acho que está bem claro nesse sentido. Renda fixa, você compra o seu ativo já prevendo a renda que você vai receber ao final do período. Eu acho que talvez eu nem precisasse falar aqui como fazer para investir em renda fixa, né? Porque a maioria de vocês já sabe, mas não custa reforçar, que é só procurar o seu banco, a sua instituição financeira ou mesmo uma corretora para que você possa comprar os seus ativos ou mesmo a poupança e CDBs nos bancos privados. E qual é a rentabilidade? Essa renda fixa, será que ela é interessante? Porque eu sei que ela é muito segura, eu sei que ela é previsível, eu sei que ela tem uma liquidez alta, né? A maioria delas tem, sei que eu posso sacar sempre que eu precisar. Mas qual é essa rentabilidade? Hoje a taxa Selic está em 4,25% ao ano. Tá? E como a taxa Selic é a taxa de referência de todas as outras taxas do país, então eu sempre falo primeiro ela, que é para você ter uma noção. Beleza, qual é a taxa da poupança hoje? 3% ao ano, tá? Não é por mês, presta bem atenção. 3% ao ano.
Tem outros títulos do Tesouro que rendem mais, por exemplo, o Tesouro IPCA, ele é um título de longo prazo, você não consegue resgatar com tanta facilidade como se colocasse lá no Tesouro Selic, mas ao mesmo tempo ele tem uma rentabilidade maior, em média 8% ao ano. Então vale muito a pena se você tem projetos de longo prazo, se você consegue, né, colocar ali um valor todos os meses nesse Tesouro IPCA e você tem uma rentabilidade alta, só que você tem que ter aquele prazo maior, né? Você não pode querer a qualquer momento, não pode usar o Tesouro IPCA como reserva de emergência, porque se você precisar retirar, você não vai ter a rentabilidade que é prometida. Ok, renda variável agora. Gente, se a renda fixa é uma renda onde eu consigo prever a rentabilidade, a variável, o próprio nome já diz que eu não tenho como prever. É todo tipo de investimento que não garante nenhum ganho fixo e nem a devolução do valor total que foi investido. Então, por isso, a renda variável não é recomendada para quem tem planos de curto prazo. Porque se por acaso você estiver guardando dinheiro, por exemplo, para o aniversário da sua filha, que vai ser daqui 6 meses, e tiver investido esse dinheiro em ações, e quando estiver perto do prazo de você retirar esse dinheiro para você, né, fazer o pagamento ali da decoração, da comida, do buffet, né, que vai na festa de aniversário, aquela ação tem uma queda, digamos, de 15%, você vai perder 15% de tudo que você investiu. Então, realmente não vale a pena quando é investimento de curto prazo. E quais são os tipos de renda variável? Nós temos ações, que é o quê? Basicamente, depois eu vou fazer um vídeo, né, explicando sobre cada uma dessas rendas variáveis, mas resumindo, a ação é como se fosse as partes de uma empresa que foram disponibilizadas no mercado de ações para que os investidores comprassem cotas e dessa forma se tornassem sócios dessa empresa, né, ganhando toda vez que a empresa lucra e perdendo toda vez que a empresa tem prejuízos. Ouro, investir em ouro também é uma renda variável. Essas negociações em ouro são feitas através de contratos na Bolsa de Valores, mas basicamente você pode entender como se fossem compradas e vendidas como ações também das empresas. Outro tipo de renda variável são os ETFs. O que são os ETFs? Meu Deus, é tanta sigla que eu não sei da onde, por que inventam tanta coisa assim. Seria tão mais fácil se tudo isso aqui tivesse nome de, não sei, de maquiagem, de pincel, batom, qualquer coisa nesse sentido. Mas não, tem que ser tudo difícil. ETFs são, e na verdade não faz nem sentido, né? Porque é um fundo de índice. O que seria isso? Imagine uma cesta cheia de coisas dentro que você não pode exatamente escolher o que vai dentro dessa cesta, mas você confia na pessoa que colocou os itens daquela cesta. O que tem ali dentro? Tem partes de bancos, né, instituições financeiras, tem partes de imóveis, tem partes de empresas nacionais. Então, quando você investe no ETF, é como se você estivesse investindo num cestão ali já completo para você. Então, quando uma das empresas daquele cestão está em alta, então você fica super feliz porque você está ganhando com isso, mas pode ser que tenha outro fundo ali, outra ação, outro imóvel que esteja em baixa. Então, provavelmente, você acaba nem sentindo a perda, porque uma elevação acaba compensando a baixa da outra. Essa é a vantagem de se investir em ETFs. Então, quando você não sabe muito bem como lidar, né, com as oscilações de mercado, qual ação escolher, qual empresa está rendendo mais, qual tem a maior expectativa para os próximos meses, então o ideal é que você invista diretamente em ETF, porque esse fundo de índice é vinculado diretamente à rentabilidade média da B3, que é a nossa bolsa de valores, então você tem a garantia de que você vai acompanhar o crescimento dos ativos. Fundos imobiliários são outro tipo de renda variável. O fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores. É como se eles reunissem todos juntos, né, todos com os mesmos interesses, os recursos necessários para se investir em por exemplo, um galpão logístico, um shopping ou um aglomerado de shoppings, e com esses investimentos, né, o estabelecimento produz, trabalha, continua crescendo, continua lucrando, e a partir desse crescimento, esses lucros voltam em forma de dividendos para os investidores. Mas você já parou para pensar por que varia tanto? Por que essas oscilações acontecem no mercado?
Assim, gurias, é complicado explicar sobre isso porque depende de muitos fatores. Mas basicamente a variação desses ativos vai depender muito do desempenho da empresa, da economia do país, da taxa de juros, do nível da inflação do país naquele momento, do preço do dólar, das expectativas do mercado. Nossa, mas então com todos esses fatores, né, que influenciam na oscilação do mercado, no valor da ação, será que vale a pena investir em ações? Vale, gurias, vale muito a pena. Só preciso que você tenha um pouco de paciência se você ainda não sabe nada sobre investimentos. Primeiro você precisa começar da base, né? Então, se você começou a investir hoje e tem só renda fixa, não tem problema nenhum. Você pode passar o resto da vida com renda fixa, né? Vai ter uma rentabilidade previsível, vai crescer devagar, vai, mas você não vai perder. Agora, você começar a investir só em renda variável, aí fica complicado, é extremamente arriscado, porque pensando lá, né, no emprego fixo, no emprego freelancer, se você depende só do free, você não consegue nem ter um planejamento financeiro, né? É bem complicado, porque você depende de muitas coisas, né? Dependendo do trabalho que você faz, por exemplo, eu faço cartões personalizados, né? Eu faço canecas comemorativas. Então você vai depender da estação do ano, você vai depender do clima, vai depender da data comemorativa. Então é muito arriscado. Agora, com o tempo, conforme você for começando a investir, você vai perceber que você vai passar um tempo na renda fixa e aquele rendimento ainda não tá dando aquele up que você gostaria. Aí você vai pensar, não, vou começar a investir em renda variável. Começa pelos ETFs. Então o ideal, gurias, é que a gente tenha sempre os dois tipos na carteira de investimentos, porque a gente consegue, minimiza, né, o prejuízo ou a alta do outro. Se a gente pensar na nossa vida, por isso que eu sempre falo de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta renda. Né? Porque se você tem um emprego fixo, ótimo, você tem uma renda previsível. Se você tem mais uma renda, né, se você tem uma terceira renda, você consegue complementar e aumentar os seus ganhos. Então eu espero que tenha ficado claro. Não é fácil, gente, pra mim estar explicando isso pra vocês, porque eu também, assim como a maioria de vocês, eu também não tive uma educação financeira de base, eu aprendi muita coisa. Aliás, a maior parte do que eu sei hoje eu aprendi sozinha, por conta própria, buscando vídeos, buscando leitura de livros, né, acompanhando pessoas que já percorreram esse caminho. Mas eu tô tentando, né? Então, se ficou alguma dúvida, coloca ali nos comentários que eu vou usar como base para os próximos vídeos. Ah, e eu esqueci, né? Eu não falei lá no começo. Se você ainda não deu o seu like, dá uma sentada de dedo aqui e dá outra sentada de dedo aqui no inscrever-se para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo relevante e importante para você e tá fazendo diferença na sua vida, né? Então compartilha com outras amigas também, para que elas possam entender um pouco melhor o que é renda fixa, o que é renda variável e a partir disso comecem a fazer seus investimentos com mais segurança. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Cara, eu tô procurando aqui frases que mulheres tenham falado sobre dinheiro, sobre investimento. Bem complicado, viu? Tem muita coisa de homem aqui, não sei não o que eu vou ter que fazer. Hoje eu vou falar de um tal de Seth Jason, mas daí na próxima eu vou procurar melhor para encontrar essas mulheres que tenham dito frases incríveis sobre dinheiro. Ele disse: seja seguro, mantenha os custos baixos e não pense demais.